Onde é que andaste perdido durante 10 anos? E agora apareces, como se nada fosse. O que é que queres de nós? Alice olhava para o ex-marido, Sebastião, que estava parado à soleira da porta do apartamento, no bairro de Alvalade, ajeitando-se de um pé para o outro, sem esconder a sua profunda indignação. Não te exaltes, Alice, estreitou Sebastião os olhos. Ainda não somos completos estranhos, afinal. Eu fui teu marido, não te esqueças, e sou o pai do meu filho. Eu lembro-me que foste meu marido, ex-marido, por favor, nota bem, respondeu Alice, acentuando a palavra. E tu passaste tantos anos sem sequer te lembrares da nossa existência. E agora estás aqui à porta, a pedir para te deixar entrar. Só te lembraste do teu filho agora? Falar à porta não é confortável. Não queres que a vizinhança toda ouça a nossa conversa, pois não? Alice suspirou pesadamente, afastou-se e, com um gesto relutante, convidou-o a entrar no apartamento. Está bem, entra. Mas aviso-te já que tenho pouco tempo. Sebastião atravessou a entrada e instalou-se no sofá da sala de estar. Olhava com interesse para como tudo tinha mudado, ali em 10 anos. Então, o que é que queres? Repetiu Alice a sua pergunta. Escolheu de propósito uma poltrona, em vez do sofá, para manter a maior distância possível do ex-marido. Por que é que tenho, obrigatoriamente, de querer alguma coisa? Sebastião estava visivelmente descontente com o tom da ex-mulher. Ele, claramente, esperava uma recepção mais calorosa. Tu passaste tanto tempo sem te lembrares da nossa existência. Simplesmente foste embora. Não te importaste nem um pouco em saber como estávamos, se estava tudo bem. E agora, o que mudou? És tu que me deves dizer o que mudou, já que não queres ver o teu marido, ainda que seja o ex. Bastião, acorda! Alice começava a perder a paciência. Tu saíste para ir comprar pão e desapareceste, e depois descobrimos que tinhas uma vida nova e outra família. Já estamos divorciados há anos e já agora eu tenho um marido legal. Portanto, na verdade, somos completos estranhos. Alice levantou-se e começou a andar pela sala. Eu agora não posso mesmo, Bastião. O Miguel e o Ruben devem estar quase a chegar. E o jantar ainda não está pronto. Além disso, preciso de ir ao mercado. Não podemos adiar esta conversa para outra altura? Na verdade, ela só queria, por todos os meios, despachá-lo antes que o marido e o filho chegassem. Estás sempre a adiar tudo, resmungou o ex-marido. Se tivesses parado para me ouvir naquela altura, em vez de começares com a tua cantiga habitual sobre outra altura, quem sabe se eu não teria ido embora. Sebastião, ao contrário de Alice, tinha tempo de sobra e vinha bem preparado para a pura conversa. Olha que interessante é a tua abordagem da vida, disse Alice ofendida. Em todas as acusações que me fizeste depois do divórcio, nada consta o facto de teres abandonado o teu filho, certo? Isso não conta? A culpa de eu ter ido embora é só tua, e posso repetir isso 100 vezes, respondeu Sebastião com calma. Tentei explicar-te a situação tantas vezes e tu só me ignoravas. Eu estava a trabalhar a tempo inteiro. Tinha o Ruben pequeno nos meus braços e ainda tinha de pensar em como conseguir dinheiro para pagar as tuas dívidas e créditos. A nossa vida estava por um fio. Todas as mulheres se esforçam pela família. O que é que isso tem de especial? Sebastião tinha uma visão muito particular da vida. Alice sentia-se na obrigação de provar ao ex-marido que ele estava errado. O que é o papel de um homem? Não deveria o marido ser o principal sustento? Podias, pelo menos, ajudar-me. Mas tu só ficavas a vegetar no sofá e a pedir créditos. Se te ouvisse, diria que sou um preguiçoso e um parasita. Ofendeu-se Sebastião. Eu também trabalhava, e a culpa não é minha se me pagavam pouco.
Quem em sã consciência pagaria um bom salário a um trabalhador como tu? Riu-se a ex-mulher. Tu andavas a vadiar no local de trabalho, e foi por isso que te puseram na rua. Eles queriam que eu me matasse a trabalhar por míseros 500 euros, do princípio ao fim do dia. Não caíram no homem certo. Eu respeito-me, por isso fui eu que saí para me encontrar e descobrir o meu caminho. E com que sucesso? Perguntou Alice sarcasticamente. Sebastião sempre adorou o patois barato. Alice encolheu-se, como se um balde de lixo tivesse sido colocado à sua frente. Era visível que Sebastião estava com dificuldades em responder, e os seus olhos fugiam, sem o brilho de satisfação que ele esperava. Aparentemente, os seus méritos não tinham sido reconhecidos onde andava, e por isso viera procurar sorte no sítio antigo. Alice começou a empurrar Sebastião para a porta. Bastião, vá lá, tens de ir. A nossa conversa está num ciclo vicioso e tu ainda não disseste nada de importante. Não tenho mesmo tempo. Vais me pôr na rua? Perguntou Sebastião com censura. Ainda nem sequer falamos como deve ser. Estás sempre a fugir dos assuntos sérios. O ex-marido dirigiu-se relutantemente para a saída. Tenho mesmo de ir ao mercado. Alice calçou os sapatos de rua, num piscar de olhos, e abriu a porta. Sebastião, pelo contrário, estava só a ganhar tempo. Atou os tênis tão devagar que a ex-mulher pensou que já teria voltado do mercado. Quando ele finalmente saiu para o patamar, resmungou, ofendido. Não acabamos de falar. Sim, depois. Fica tudo para depois. Alice fechou a porta rapidamente e apressou-se a descer as escadas. Então, quando é que podemos falar como deve ser? Eu quero ver o meu filho, gritava o ex-marido atrás dela. A seguir ao fim de semana, ligo-te, respondeu Alice. Alice caminhou ao longo do prédio e virou a esquina. Lá, encontrava-se um pequeno parque rodeado de árvores. Sentou-se num dos bancos, certa de que não podia ser vista dali, e acalmou-se um pouco. A visita do ex-marido tinha apanhado de surpresa. Ainda bem que Rubem e Miguel não estavam em casa, ou teria havido uma grande discussão. Passou meia hora. Durante esse tempo, traçou o seu plano de ação: falar com o filho e o marido e prepará-los para um possível encontro com Sebastião. Alice estava mais preocupada com Rubem. Ele estava naquela idade adolescente difícil, em que parece que o mundo inteiro está contra ti. Olhou em volta e dirigiu-se para o mercado. Quando voltou para casa com as compras, Sebastião já não estava no patamar. No fim de semana, Alice escolheu o momento que lhe pareceu mais adequado e bateu à porta do quarto do filho. Entra! Gritou Rubem. Estava contente pelo facto de a mãe ter batido, em vez de simplesmente entrar. Queria falar contigo sobre um assunto. Alice resolveu ir devagar. Sobre a tua infância e sobre o teu pai. Rubem virou-se na cadeira de computador e olhou atentamente para a mãe. O que é que há para falar sobre ele? Eu quase não me lembro dele. Mas tu eras tão pequenino, ainda andavas no infantário. Eu tinha 5 anos, disse Rubem de repente, surpreendendo Alice. Então, afinal, ele lembra-se dele, pensou ela para si. O pai estava a falar de me oferecer um robô que tínhamos visto na montra da loja, mas não chegou a tempo, porque fugiu de nós. Não sabia nada sobre o robô. Alice aproximava-se do tópico principal da conversa. Sabes, o Sebastião, o teu pai, apareceu de repente. Olhou fixamente para o filho para ver como ele reagiria. Rubem ouviu-a sem dizer uma palavra. Ele disse que queria encontrar-se contigo e falar. Não tenho nada para falar com ele, cortou o adolescente. Mãe, eu passo imenso tempo na escola. Depois tenho os treinos e a preparação para os exames com o explicador. Nos fins de semana, mal consigo arranjar tempo para jogar no computador. Acabei de instalar um jogo novo, espetacular. Quando é que vou ter tempo para o encontrar?
Enquanto Alice procurava as palavras certas, Miguel entrou no quarto. Ah, lembrei-me. Ruben bateu com a mão na testa. Os meus amigos convidaram-me para sair. Então, de certeza que não vai dar para o ver. Alice olhou para Miguel, que pousou a mão no ombro do enteado e disse: Miúdo, os teus amigos vão ter de esperar. Ah, pai, gemeu Ruben. Há muito que chamava pai ao padrasto. Miguel valorizava imenso a afeição do adolescente. Não achas estranho? Foste tu que me criaste, me ensinaste, passeaste e brincaste comigo e tudo mais. A lista não tem fim. Mas de repente, ele aparece e devo correr para ele, a cambalear. Não estou interessado em encontrá-lo, percebam. Ruben, Alice tentou dar um tom de rigor à sua voz. Acho que seria melhor se te encontrasses com ele. Lembras-te de falarmos que temos de saber resolver os problemas com dignidade e que eles não desaparecem por si sós? Não vejo problema nenhum. Ruben ficou agitado. Mãe, parece que estás a fazer de um mosquito um elefante. Para mim, este Sebastião é um estranho. Se o visse na rua, nem o reconheceria. Tinha 5 anos quando ele nos deixou. 5. Não percebo por que é que tenho de perder tempo com este traidor. Vais encontrá-lo apenas uma vez, insistiu a mãe. Ninguém te está a obrigar a vê-lo regularmente. Vão só falar. E cada um segue o seu caminho. Mesmo assim, ele é o teu pai biológico, mesmo que não gostemos disso. Ruben olhou para Miguel. O padrasto percebeu o que o rapaz queria perguntar. Não, puto, não fico ofendido com isso. Pode ficar descansado, assegurou-lhe o padrasto. Está bem, concordou Ruben, a contragosto. Alice suspirou de alívio. Por alguma razão, parecia-lhe que, se Sebastião visse o filho e percebesse que o adolescente se tinha esquecido dele e que tinha uma vida completamente diferente, ele certamente a deixaria em paz. Receava que o ex-marido começasse a persegui-los e a espreitá-los a cada passo. Era melhor que pai e filho se encontrassem em casa, e não na rua. Em caso de necessidade, ela e Miguel estariam sempre lá para ajudar. Alice ligou a Sebastião e convidou-o a vir. Ele não apareceu de mãos vazias. Entregou à ex-mulher um ramo de 9 rosas, a Miguel uma garrafa de vinho, embora o novo marido de Alice não bebesse álcool. E para Ruben tinha uma caixa embrulhada num bonito papel de presente. Aqui, Ruben, isto é para ti, estendeu Sebastião ao filho. Enquanto Ruben hesitava se aceitava ou não a prenda do pai biológico, Miguel disse, obrigado por ele. Depois, foram todos para a cozinha, onde estava tudo pronto para um chá de família. No centro da mesa estava um grande bolo Napoleão e numa taça bombons de chocolate. Bombons, os meus preferidos. Sebastião apreciou a guloseima. Que coincidência, murmurou Alice. O Ruben também os adora. Sebastião, onde é que andou durante todos estes anos? Miguel resolveu perguntar. Em muitos sítios, respondeu Sebastião vagamente. Farto-me de estar no mesmo sítio. Podia-se dizer que estava em saber encontrar-me. Então, encontrar-se foi mais importante do que a família? Não se conteve Miguel novamente. Sebastião olhou para o novo marido de Alice. Sabia perfeitamente quem era aquele homem, mas ainda assim não perdeu a oportunidade de fazer um comentário sarcástico. Desculpe, quem é o senhor para ambuar minha mulher e filho, para se meter na nossa conversa? Sebastião, interveio Alice. Tu sabes muito bem que sou casada com o Miguel. Para que estas perguntas estúpidas? Ela já estava arrependida de ter concordado com este encontro. Mas o que é que Sebastião poderia fazer-lhe? Começar a persegui-los? De que é que ela estava com tanto medo? Alice não esperava nada de bom desta aparição repentina do ex-marido na vida deles. Queria acabar com este encontro o mais depressa possível. Há algo que não percebi, perguntou Sebastião de repente. Miguel, por acaso adotou o Ruben?
Falo-ia com muito gosto, disse Miguel com convicção. Mas, tanto quanto sei, o senhor não foi privado dos seus direitos parentais. Claro que não, sibilou Sebastião. Então, o que é que me diz? Continuou Miguel. Se não se importar, estou pronto para adotar o Rubem. Ele já é como um filho para mim. Resta-nos apenas cumprir as formalidades. Ah, que bem planeado, rosnou Sebastião. E por acaso perguntou-me se eu queria que o meu filho biológico tivesse um apelido estranho? Eu não esperava outra resposta de ti, disse Alice, sem conseguir esconder o seu desprezo. Tu só sabes pôr obstáculos. 10 anos a viver sem preocupações, e agora apareces e começas logo a reclamar os teus direitos. Perfeito. Então fica a saber que não nos importamos nada com os teus desejos. Percebeste? Espera. Sebastião estava claramente a planear algo. Fomos divorciados, certo? Alice apenas acenou com a cabeça. Por tua iniciativa e sem a minha participação, certo? Ela acenou novamente. Mas o divórcio não significa a privação dos direitos parentais, pois não? Pressionou ele. Foi um erro meu, sibilou Alice. Devia ter entrado com uma ação em tribunal para te privar dos direitos parentais. Tu não ajudaste o teu filho durante todos estes anos. Não vimos um único tostão, nem um cêntimo vindo de ti. Vais ter muito trabalho para provar isso, respondeu o ex-marido com arrogância. Mas tu próprio sabes que te furtaste as tuas responsabilidades parentais diretas. Alice estava indignada com a disfarçatez de Sebastião. Tu não pagaste pensão de alimentos. E por que é que não me processaste então? Sebastião revelou o seu conhecimento. Portanto, percebo que estava tudo bem para ti. Estavas muito bem sem mim. Ele olhou de esguelha para Miguel. Fui eu que pedi a Alice para não avançar com a pensão de alimentos, disse o novo marido. E por quê? É assim tão rico? Zombou Sebastião. Não é isso, encolheu-se Miguel. É que ao casar com Alice, assumi total responsabilidade por esta mulher maravilhosa. E Alice apertou-lhe a mão em agradecimento. E também pelo filho dela. E amei Ruben de todo o coração, como se fosse meu. Ele é meu de facto. Ruben, que tinha estado em silêncio, levantou ligeiramente a cabeça e olhou atentamente, primeiro para Miguel e depois para Sebastião. Estou a ver que Alice se tornou uma mulher obediente. O marido pediu e ela obedeceu. Bravo. Tem uma excelente família, disse Sebastião com escárnio. De que me serviria processar-te por pensão de alimentos? Disse Alice irritada. Mesmo quando vivias conosco, não se podia contar com a tua ajuda. E quando te foste embora? Ela fez um gesto de desprezo. Tens noção da tristeza que trouxeste para mim e para o nosso filho com a tua partida? Fiquei com os teus créditos. Esforcei-me ao máximo para pagar as dívidas. Se andasse pelos tribunais, simplesmente não teria tempo para trabalhar. Miguel, de repente, dirigiu-se a Sebastião. Sebastião, por que é que está aqui? Não tem casa própria? O que é que te importa, ó intrometido? Não te meta, Alice. Miguel ajudou a criar o teu filho, pagou as tuas dívidas, viveu com a minha mulher. Disse o ex-marido, deixando escapar a raiva. Ao olhar para Miguel, Alice percebeu que ele estava pronto para se atirar a Sebastião. Ele tinha ido longe demais. Para que é toda esta conversa? Gritou ela quase. Diz lá o que é que queres de nós. Uma ideia gelada rastejou para o coração de Alice. Ela tentava afastá-la, mas desconfiava que o encontro com o filho era apenas um pretexto para um homem como Sebastião. Na verdade, ele tinha os olhos postos noutra coisa. Ela não conseguiu terminar o pensamento, pois Sebastião verbalizou-o ele próprio. Vamos falar sobre o apartamento, disse ele, passando os olhos pelos presentes. Então, é esta a verdadeira razão do regresso do marido e pai pródigo.
O coração de Alice acelerou. Queres o apartamento, é isso? Perguntou ela, desafiadora. Sim, respondeu Sebastião sucintamente. Que lata a tua? Vais ter de o entalar, respondeu Alice, profundamente indignada. E por quê? Legalmente, metade deste apartamento pertence à minha mãe, esganiçou-se Sebastião. E eu agora não tenho onde morar. Não vou para a rua, não é? Quero lembrar-te que originalmente, este apartamento foi comprado pela tua mãe e registrado em nome dela. Depois de os meus pais lhe pagarem metade do valor, ela transferiu a propriedade para o meu nome, não te lembras? Claro que me lembro perfeitamente. E é isso que estou a dizer. Pelos documentos, metade do apartamento ainda pertence à minha mãe, Dona Antônia. Isso significa que eu tenho todos os direitos sobre ele. Achas que ela vai recusar ao próprio filho? Eu convenço-a, num instante, de a transferir a parte dela para o meu nome. E vocês voam daqui como cães sem abrigo, porque eu não vos dou descanso. E eu também vou voar? Perguntou Ruben, olhando para o pai biológico, à espera da resposta. Sebastião hesitou. Tu podes ficar, sibilou ele finalmente. Passo bem sem isso, sibilou o adolescente, com raiva na voz. Bastião, não te incomoda que o Miguel e eu tenhamos pago metade das tuas dívidas? Obrigado, Miguel, disse Sebastião com um trejeito. Mas a culpa não é minha se és tão burro. Mas tu és um canalha, gritou Ruben para ele. Com quem é que estás a levantar a voz, miúdo? Perguntou-lhe o pai. Estou a ver que a tua mãe e o amante dela não te deram educação nenhuma. Não faz mal, eu trato da tua educação. Passo bem sem isso. Ruben saltou da mesa e fechou-se no seu quarto. Enfim, meus amigos, disse o ex-marido. Não pensem que sou um monstro, mas vamos ter de dividir o apartamento. Ele abriu os braços. É a vida. Estás a sugerir uma permuta e ainda por cima a fazer-nos um favor? Alice estava fora de si de raiva. Ou, continuou Sebastião, podemos não permutar. Podemos viver juntos. Só eu, tu e o nosso filho. E tu, Miguel, tens 1 hora para arrumar as tuas coisas e bazar daqui. Miguel cerrou os punhos. Mal conseguia controlar-se. Não podemos deixar que haja uma briga, repetia Alice para si mesma. Ela receava que Sebastião depois usasse a situação a seu favor. O Miguel é meu marido, lembrou Alice, e ele não vai a lado nenhum. Louvável, elogiou o ex-marido. Só que eu não concordo em vivermos os 4. O que vamos fazer? Alice manteve-se calada. Se não queres viver comigo, não te vou obrigar, continuou Sebastião. Vamos ter de vender o apartamento. Sebastião, claro, tinha se preparado muito bem para esta conversa. Alice encheu os pulmões e preparou-se para dizer ao ex-marido tudo até o que pensava dele. Miguel impediu-a. Sebastião, onde é que está a viver agora? Perguntou ele, calmamente. Com um amigo. Um cota, lá da zona. Agradeço-lhe por me ter acolhido devido à nossa velha amizade, mas não posso ficar lá para sempre. Por isso, não demorem a permutar. Procurem um comprador. A minha mãe assina onde for preciso. Esta é a minha última palavra, disse ele, levantando-se da mesa. Podem ficar onde estão. Passados alguns segundos, ouviu-se o som da porta fechar. Alice e Miguel ficaram sentados à mesa, sem dizer uma palavra. Estavam a digerir a informação que Sebastião lhes tinha dado. Ruben saiu do quarto e espreitou para a cozinha. Aquele gajo foi-se embora? Perguntou ele, desafiador. Sim, respondeu Miguel. Que alívio ter-lhe fechado a porta na cara, disse Ruben com sentimento. Como se fosse assim tão fácil, disse a mãe, tristemente. Então, vou ter com os rapazes, lembrou Ruben da promessa que lhe tinham feito.
Sim, filho, vai. Mas não te demores até tarde, murmurou Alice, distraída. Os seus pensamentos estavam agora ocupados com Sebastião e as suas pretensões ao apartamento. À noite, temos a corrida, não faltes, lembrou-lhe Miguel. Quando Rubens se foi, Alice perguntou ao marido: o que é que vamos fazer agora? Temos de pensar bem. Vamos pôr toda a informação que temos em ordem, sugeriu Miguel. Está bem, pelos documentos, o apartamento tem 2 proprietários, eu e a minha sogra, Dona Antônia. Ela cumpriu a sua parte do acordo e deu-me exatamente metade depois de os meus pais lhe terem pago metade do valor de mercado. Preocupa-me que a tua sogra possa entregar-lhe-se a parte dela facilmente, partilhou Miguel os seus pensamentos. Afinal, ele é o filho dela. Ela não se importará de lhe dar tudo. Eu não teria tanta certeza, disse Alice, pensativa. Tu não conheces bem a Dona Antônia. Ela pareceu-me uma mulher muito sensata, disse Miguel. Sim, e ela esperava sinceramente que eu e Sebastião tivéssemos uma família forte. Mas ele simplesmente desapareceu. Abanou a cabeça. Não sei que lado Dona Antônia tomará. Resolveram falar com a sogra pessoalmente no fim de semana seguinte. Sim, ouvi dizer que ele apareceu, disse Dona Antônia, mal a nora. E o novo marido tinham cruzado a soleira do apartamento. Ele não lhe ligou, espantou-se Alice. Não ligou nem apareceu, respondeu a sogra com calma. Mas é muito parecido com o Bastião, por isso não estou surpreendida. Ele disse que queria dividir o apartamento, disse a nora, tristemente. Será que é justo? Perguntou ela, quase a chorar. Nós passamos anos a pagar as dívidas dele, e agora Sebastião aparece, afirmando que lhe devemos alguma coisa. E tu só agora é que estás surpreendida com o comportamento dele? Sorriu a sogra, com condescendência. Ainda não percebeste com quem é que casaste. Eu, na altura, simplesmente me recusava de acreditar que uma rapariga, tão simpática como tu, quisesse ligar a tua vida ao meu Bastião. Tu cuidaste dele, mimaste-o, deste-lhe um filho maravilhoso. Ele devia ter ganho juízo e ser um bom marido e pai, mas não aconteceu. Sebastião afirma que pode reclamar a sua parte. Afinal, a senhora é a mãe dele e não lhe vai recusar. Por motivos morais. Por motivos morais, ele pode reclamar, claro. Só que não há fundamentos legais para isso. Pelo menos, enquanto eu estiver viva. Receio que ele tente convencê-la, partilhou a nora, honestamente, as suas dúvidas. Ele sabe tocar no ponto fraco. Eu sei, Alice, sorriu a sogra, tristemente. Mas eu vou arranjar uma solução. O novo encontro com Sebastião foi marcado para uma semana depois. Desta vez, ele veio sem flores nem presentes. Ruben não estava em casa. Assim que soube que Sebastião ia visitá-los novamente, pediu logo para ir ter com um amigo. Por mais que a mãe lhe implorasse, o adolescente manteve-se irredutível. Talvez, ao ver-te, ele amoleça e mude a sua raiva para misericórdia, expressou Alice a sua esperança. Mas eu não posso esperar mais, gritou o adolescente. Alice, deixa-o ir ter com os amigos, pediu Dona Antônia pelo neto. Obrigado, avó. Ruben beijou a avó na bochecha. Ele já estava de malas feitas à porta. Ouviram-se toques à campainha. O rapaz abriu a porta maquinalmente. Já estão todos lá, murmurou ele para alguém. Alice percebeu que era Sebastião a chegar. Olá, mãe, cumprimentou Sebastião, a mulher mais velha. Não esperava encontrá-la aqui. Veio na hora certa. Pode confirmar que metade do apartamento passa a ser minha. Acho que amanhã mesmo podemos ir ao notário e formalizar tudo. Olá, Bastião, respondeu Dona Antônia. Alice pôs-me a par de tudo. E vou dizer-te uma coisa.
Acho que estás a exigir a divisão do apartamento em vão. Eu não vou dar o meu consentimento para isso. Então, está do lado dela? Disse Sebastião com amargura na voz. Mas eu sou seu filho. Esqueceu-se do seu próprio filho? Faz ideia de como foi difícil para ela quando ficou com um filho pequeno e dívidas enormes nas mãos? A vida dela não foi nada fácil, pode ter a certeza. Mas a senhora ajudou-a, notou Sebastião. E depois ela encontrou o seu novo marido. Ele vive na minha casa com a minha mulher, perguntou ele à mãe. E ele tornou-se um verdadeiro pai para o teu filho. Sabes quanto amor e carinho ele investiu na educação dele? O rapaz gosta de desporto e é um bom aluno. E tudo graças a quem? Ao Miguel. Pronto, desistiu Sebastião. Que continuem a viver como quiserem. A questão é o apartamento. Eu agora não tenho onde morar. Foi o que pensei. Filho, como deves saber, originalmente, o apartamento pertencia-me. Eu passei metade para Alice e guardei a outra metade para ti, sempre na esperança de que finalmente voltasses a aparecer. Sim, disse Sebastião animado. Vamos legalizar a sua decisão. Que Alice use metade do apartamento com o filho e com o amante. Mas a outra metade é minha. É tarde, respondeu Dona Antônia calmamente. Agora, a Alice é a dona de todo o apartamento. Como assim? É muito simples. Eu ontem fui ao notário com o meu neto e transferi a minha quota-parte para ele. Sebastião parecia que tinha levado com um saco de cimento na cabeça. Mãe, mas por quê? Por que é que fez isto? Atirou-se ele à mãe, com censura. Por que é que me deixou sem casa? É justo? É justo, meu filho, é justo. Eu quero que depois de eu morrer, tu não os incomodes e os deixes viver em paz. Cortou ela. Alice e Ruben já sofreram o suficiente por causa da tua irresponsabilidade. Tu abandonaste-os e agora achas que tens o direito de exigir alguma coisa. Mas como é que é possível? Continuou ele a perguntar. É assim mesmo. Resigna-te. A mãe permaneceu indiferente às suas tentativas de a convencer a mudar de ideias. Acabou por desistir. Sebastião saiu do apartamento, batendo com a porta com tanta força que a estatueta preferida de Alice caiu e se partiu em bocados. É para a sorte, disse a sogra, sorrindo. Sebastião ainda tentou agir através de Ruben. No entanto, o filho recusou-se categoricamente a ver o pai biológico. Há muitos anos que para ele só existia um pai, Miguel. Sebastião ainda ficou em casa da mãe durante algum tempo, e depois voltou a desaparecer em parte incerta. A velha senhora nem sequer se preocupou com isso. Aparentemente, tinha ido procurar-se novamente. Obrigado por ter acompanhado a história até ao fim. Se gostou, por favor, subscreva o canal para mais histórias emocionantes, deixe um comentário com a sua opinião e clique no gosto para nos apoiar. É um pequeno gesto para si, mas muito importante para mim. Até o próximo encontro.